Vou falar primeiro da disciplina de Economia Regional e Urbana, que foi durante muitos anos disciplina obrigatória do curso. E na última mudança curricular que houve, ela, junto com outras disciplinas setoriais, passou para a categoria de disciplinas optativas. E, por demanda, então eu estarei oferecendo novamente no 2017-1. De que se trata? É talvez a única disciplina do elenco de disciplinas da formação em economia que trabalha explicitamente com a dimensão espaço. São duas as dimensões básicas do estudo da vida social, e a economia pertence a isso. Uma é a dimensão tempo, que sempre seduziu os economistas enormemente. As razões não são difíceis de compreender. Remete à ideia de progresso, progresso material, comportamento ao longo do tempo. Os economistas sempre foram seduzidos por isso. A outra dimensão, tão importante quanto, é a dimensão espaço. Essa permaneceu durante muito tempo meio que sombreada, no limbo. Mas a partir das grandes transformações que aconteceram na economia mundial, principalmente nos países centrais, mas com repercussões na semiperiferia e na periferia do capitalismo, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a dimensão espacial passou a constar da agenda dos governantes na formulação de políticas, e como a arte imita a vida, passou a constar da agenda dos pesquisadores e cada vez mais intensamente. O que a disciplina faz é mostrar a trajetória desse campo do conhecimento em economia, em ciências sociais, mais amplamente falando, a partir da metade do século XX. Para esse próximo semestre eu pensei organizar a disciplina em 4 grandes blocos de conteúdos. O primeiro que vai falar sobre a emergência e, sobretudo, a trajetória do campo. Vai dialogar com teorias fundantes, muito importantes, que são pilares, como, por exemplo, a teoria do desenvolvimento polarizado. A autoria básica disso é um francês chamado François Perroux, que produziu a sua obra mais conhecida nos anos 50. Mas não é somente Perroux, autores como Gunnar Myrdal, Albert Hirschman, que faleceu recentemente, são autores com os quais a gente vai dialogar. E vamos olhar como é que essa reflexão sobre desenvolvimento polarizado rebateu no Brasil, por exemplo. Então, é o pêndulo entre as experiências internacionais e a experiência latino-americana brasileira. Depois dessa primeira abordagem sobre a trajetória, a ideia é fazer 2 recortes espaciais. Não que recortes a título de opção pedagógica, porque a realidade é uma só e a gente fatia para melhor estudá-la e compreendê-la. Uma primeira dimensão que é a dimensão regional, as regiões. O que são regiões? Regiões são produtos da própria pesquisa, né? A gente as identifica a partir da própria análise. Embora existam, por exemplo, regiões naturais, a Amazônia seria uma grande região natural. Mas como dizer que o centro de gravidade do Mercosul, sul-sudeste do Brasil, no centro-nordeste da Argentina, o Uruguai e uma porção do Paraguai. Como chamar isso de uma região? Isso é uma construção da reflexão do pensamento fruto da pesquisa. Aí se travam os principais processos da integração no Cone Sul da América Latina, por exemplo. Por que não chamar isso de uma região? Sim, é possível. Então a ideia é, nessa dimensão regional, discutir questões do tipo divisão espacial do trabalho, que permite falar sobre desigualdade e desenvolvimento entre segmentos espaciais, alguns deles transfronteiriços, como por exemplo esse centro de gravidade do Mercosul. Significa também falar nesse recorte espacial sobre o impacto do funcionamento das cadeias globais de produção e troca, né? Global Value Chains, por exemplo, como aparece na literatura internacional, com alguns autores muito destacados, de muita visibilidade, como Gary Gerefe, um americano, mas que no Brasil repercute em pesquisas que têm sido feitas. E eu mesmo andei fazendo algumas coisas desse tipo, e os alunos terão a oportunidade de conhecer as coisas que eu tenho feito. Também discutir, numa perspectiva neo-schumpeteriana, que dá ênfase ao papel da inovação, da aprendizagem, como é que a gente pode pensar regiões, levando em conta isto. Há um conceito, que é o conceito de regiões de aprendizagem, né? Que significa um enfoque, uma abordagem bastante recente, e principalmente no Brasil. E alguns autores aí de algumas universidades vêm trabalhando em torno disso. Ao lado dessa dimensão regional, vou explorar a dimensão urbana, né? E tem uma sequência aqui. Significa falar de cidades. As cidades são fundamentais para o capitalismo. Elas representam para a atividade econômica, para o capitalismo, diversidade
complementaridades, externalidades, favorecidas pela proximidade, os contatos face a face, que impulsionam a própria inovação, se vocês quiserem. Mas as cidades também são espaços em que se pode perceber claramente as grandes contradições do próprio capitalismo. O conceito é cidade fractal, a cidade que revela uma extrema, obscena muitas vezes, desigualdade num espaço estreito em termos geográficos, um espaço pequeno em termos geográficos, né, de poucos quilômetros quadrados, né, assim, embora existam metrópoles como São Paulo, a gente encontra aí um mosaico de situações socioeconômicas e até mesmo culturais. São Paulo você tem em 30 quilômetros de distância um do outro, indígenas, né, e a Avenida Paulista, por exemplo, né, com as diferenças de consumo e situações de vida e infraestrutura que a observação da metrópole com dados permite constatar. Então, de um lado a dimensão regional, de outro a dimensão urbana. E eu vou propor um quarto bloco no programa que procura procura borrar as fronteiras entre o urbano e o regional, explorando o conceito de território. Territórios são pedaços de espaço que combinam cidade e campo, urbano e regional, e as dinâmicas se interpenetram fortemente. Né? Nos últimos anos, na Europa e no Brasil também, a ideia de território retorna com força. Território significa, por exemplo, espaço com carga cultural e histórica, exercício de poder, remete um pouco à ideia de geopolítica, a disputa pelo poder no espaço. E explorando essa ideia de território, algumas contribuições muito legais têm surgido ultimamente e eu mesmo tenho feito pesquisas sobre isso e vou poder apresentar para os alunos algumas coisas desse tipo. Um exemplo, a ideia de sistema agroalimentar localizado, que discute a produção em territórios urbano-rurais de alimentos, produto da cultura. Um exemplo muito perto da gente aqui no sul do Brasil, os vinhos da Serra Gaúcha. Né? Vinho, Serra Gaúcha, cultura italiana, território serrano. Percebe essa junção de atributos dos territórios, história, cultura, tecnologia, conhecimento tácito, enraizado nas comunidades urbano-rurais. Daí emerge um tipo de produto que tem uma origem territorial muito clara. E tudo isso será tratado com o recurso a ilustrações de diferentes origens, internacionais, brasileiras, catarinenses, né? De maneira a permitir aos alunos, a favorecer aos alunos o reconhecimento e talvez mais do que isso, o interesse pela dimensão espacial do desenvolvimento, que é disso que se trata nessa disciplina. É isso. Aulas expositivas dialogadas com as leituras, avaliação na forma de pelo menos 2 provas, tá? E são provas dissertativas. Uma pergunta desenvolva a partir do raciocínio de um autor ou comparando ideias de diferentes autores sobre o mesmo assunto. Né? Só desenvolve um raciocínio assim quem lê os autores. Pelo menos 2 provas. Eu tenho feito sempre 2, mas talvez pinte mais uma, mas a minha ideia é fazer 2 provas e um grande seminário ao final, que seria a terceira avaliação, em que eu tenho feito assim, eu tenho dividido as turmas, depende também do tamanho da turma, mas geralmente turmas em grupos de não mais de 4 alunos. A gente faz um conjunto de assuntos, né, de atualidade, distribui esses assuntos por esses grupos, os alunos têm geralmente um mês, quase isso, para preparar uma pesquisa, escrever um texto, paper, de algo em torno de 20 páginas, que me será entregue, impresso, e será mandado eletronicamente para todos pelo CAGR, mas a mim será entregue impresso, né? Eu rabisco, dou palpite e tal. E no dia do seminário daquele grupo, o grupo faz a apresentação. Apresenta durante meia hora, sei lá, depois abre para o debate. Como todos os alunos terão recebido eletronicamente, eles se leram, né? A ideia é que eles leiam, é possível travar um debate, uma discussão interessante em sala. Né? Eu abro a palavra para a sala como um todo e depois eu encerro, me posiciono, né, diante do debate e do tema do próprio trabalho. Tem dado bons resultados. Em alguns casos, alguns desses trabalhos viraram posteriormente monografia. Claro, não do grupo, né, mas de um dos caras do grupo se interessou pelo assunto e acabou fazendo a monografia
sobre o tema do trabalho. Isso é muito, no meu ponto de vista como professor, é muito gratificante, né? Porque mostra que a atividade em sala depois deu resultados, que é o trabalho de conclusão do curso. Tá certo?